Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando mais uma edição do seu podcast sobre esporte a motor, que já está aí há 11 anos no ar, sempre buscando levar a você, ouvinte, um conteúdo diferenciado, não só notificando, noticiando ou tecendo breves comentários, mas aprofundando e debatendo em grande estilo as mais diferentes categorias do esporte a motor. Estamos começando a edição 601. Meu nome é Thiago Raposo, vamos falar um pouquinho sobre a etapa do Baku, a quarta etapa da temporada 2019 da Fórmula 1. E tenho aqui ele ao meu lado, Fábio Campos, voltando depois de 2 edições fora, para brilhantar um pouquinho mais essa edição. Fábio Campos, quarta etapa da temporada. Quero saber de você, já é possível nesse momento tirar conclusões com relação a forças de equipe, a quem vem e quem não vem para o campeonato, quem acertou e quem errou o carro drasticamente? Já dá para a gente tirar essas conclusões, Fábio Campos? Seja muito bem-vindo. Olá para você, Raposo, olá para o nosso convidado. É sempre muito bom estar de volta. Eu queria deixar claro para o ouvinte que faltar 2 edições seguidas, Fábio Campos, é mais ou menos como a passagem do Cometa Halley, que quem é mais velho lembra que o Cometa Halley passou. E quem é mais novo vai ver só quando ele for mais velhinho, vai assistir o Cometa Halley passar de novo. Então, raridades à parte, já dá sim para tirar várias conclusões, a mais séria delas. Uma conclusão do pelotão da frente, se é que existe pelotão da frente, porque talvez a conclusão seja que não existe pelotão da frente. Existe uma equipe da frente. E essa talvez seja a conclusão mais grave ou mais séria que a gente pode tirar. Já foram 4 tipos de pistas diferentes, já foram uma quilometragem já considerável, já deu para sim. Não dá para dizer exatamente o que vai acontecer, mas já dá sim para tirar várias conclusões. A principal conclusão que dá para tirar é que a Fórmula 1 em 2019 é muito pior do que a Fórmula 1 em 2018, se você for comparar corrida com corrida, Austrália, China, Bahrein e Azerbaijão. Tem muita coisa que não funciona, tem coisa que funciona até demais. E tem coisa que precisa ser questionada, que precisa ser debatida, que os veículos de imprensa se recusam a debater. Mas tudo isso é assunto para o decorrer dos blocos, não é isso, Thiago Raposo? Exatamente. Antes da gente apresentar o nosso convidado, um convidado que está dando as caras pela primeira vez aqui no Café com Velocidade, fazer um suspense aqui pro pessoal que está ouvindo. Vou falar do nosso grupo. Ele tem um nome parecido com outro convidado, mas ele não é. Ele é estreante. Exatamente. Mas antes da gente falar sobre o nosso convidado, quero falar do nosso grupo de apoiadores, Nós comentamos, que vem mudanças por aí, que serão anunciadas em breve. Inclusive hoje, a gente tem áudio lá do grupo dos apoiadores, porque a gente tem um grupo exclusivo do WhatsApp para quem nos apoia. E lá eles têm essa premissa de poder mandar perguntas por áudio. Grava, pega o celular, o WhatsApp, grava um áudio e manda. Então hoje a gente terá um áudio entrando aqui, que foi enviado pelo nosso querido Ricardo Banima Soares. Se você também quer se tornar um apoiador, entre no apoia.se/Café com Velocidade, lá você encontrará todas as informações. Estamos aqui pós-edição 600, edição 601, começando aí um novo centenário. Então, ainda antes de apresentar o nosso convidado, eu quero ler só as mensagens que nós recebemos sobre essa comemoração. Começando pelo Marcelo Cesarino, que diz: primeiramente, gostaria de dar os parabéns aos 4 cavaleiros do Apocalipse pelos 600 programas, que chegue os 1.200, e dizer que o Café com Velocidade é muito bom, mas com Bárbara Franzin é melhor. É um puxa-saco mesmo. Não há dúvida nenhuma disso. Não há dúvida nenhuma disso. Você está coberto de razão. E para fechar aqui os e-mails sobre a última edição, o Bruno Rechanchowski, que eu adoro falar o sobrenome, e que mandou falando aqui que eu acertei o nome dele, então vou continuar dizendo porque está certo. Ele diz o seguinte: olá, amigos do Café com Velocidade.
Que legal foi o primeiro bloco, muito interessante essa história do princípio de tudo, de como tudo começou, todas as dificuldades e como foi mudando o formato do programa até chegar a essa maravilha que temos hoje. Mas eu fiquei com uma dúvida. Quem organizou esse episódio 600? A Liberty Media? Como diz aquele ditado, pau que bate em Chico, bate em Francisco. E vamos lá. A edição 600 deixou tanto a desejar quanto o GP 1000 da Fórmula 1 ou mais. Esperava todos os apresentadores, muitos convidados, muitas histórias, polêmicas, informações, curiosidades, uns 4 blocos pelo menos de programa. Depois de como o Campos reclamou de como foi pouco explorado o GP 1000 da Fórmula 1, era uma grande expectativa que eu tinha e esperava um grande programa para a edição 600. Agora vamos aguardar a edição 700. Fábio Campos, com você a palavra. Nós não somos grandes prêmios de Fórmula 1, nós não temos nem a aspiração de ter o alcance mundial que tem a Fórmula 1. Você tem razão, a gente comete falhas no processo, mas no nosso caso o nosso aniversário mesmo é em outubro, quando a gente vira ano. Nesse caso, como a Fórmula 1 nos ensinou, é apenas mais um número, ora bolas. E era importante, antes que você fale aí, era importante ter a formação original. Você não entendeu o simbolismo da formação original que tinha que estar presente na edição 600. Bruno, não sei se cola, não. Pra mim não colou, não. Depois você escreve na semana que vem, Bruno, se colou pra você essa explicação. Mas vamos lá, a hora da gente apresentar o nosso convidado, o Will, não o Will Bueno, que participou com a gente do Boteco, do Botequim. O Fábio Campos confundiu da outra vez, agora eu confundi, do Botequim GP. Mas o nosso querido Will Mesquita, então seja muito bem-vindo, Will. Eu vou continuar chamando de Will para facilitar, já é algum tempo já que a gente ensaia tê-lo aqui com a gente e ainda bem que deu certo hoje. Vamos lá fazer um programa, falar um pouquinho de Baku. E quero saber de você, pra gente já dar um pontapé inicial aí, do que você achou da tua avaliação da corrida. Seja muito bem-vindo. Um abraço pela acolhida, Fábio. Vou aproveitar aqui e dizer que você vai poder até me chamar depois de Will Halley, porque depois de 600 programas, no 601 eu estou aqui. Talvez a gente espere mais uns 76 anos para aparecer de novo. Estou brincando. O convite virá antes. O convite virá antes, pode ficar tranquilo. Eu estava ontem no meio de uma controvérsia durante a prova com o Will Bueno sobre a DRS, a importância do DRS, a necessidade ou não do DRS, que estava falando até para o Thiago antes da gente entrar no ar, que eu tinha gostado muito da corrida, porque como bom torcedor da McLaren, eu estou voltando a sorrir um pouco, né, me divertindo um pouquinho mais nas provas, e eu estava muito ligado na briga pelo meio ali do pelotão. Então, assim, já fazendo referência ao que o Fábio falou, eu desliguei um pouquinho daquela briga no pelotão da frente, que talvez não seja um pelotão, tomara que a Espanha desminta essa impressão que a gente tem depois de 4 provas, e eu estava muito ligado ali na briga do meio, né? E já fica aqui meu destaque em cima da pergunta do Thiago sobre as conclusões que a gente poderia ter chegado até aqui. E aí já deixa um destaque negativo para a Renault, né, cara? Porque essa briga ali no meio poderia estar muito melhor do que ela está. Com certeza, vamos falar um pouquinho da Renault também. Seria isso, Fábio Campos, a solução para essa temporada? Esquecer o pelotão dianteiro? A solução para se frustrar menos, eu diria, e focar nessa briga que parece que realmente vai render. Uma McLaren chegando realmente mais esse ano. Uma Haas que no Baku não apresentou, mas nas 3 primeiras etapas apresentou. Uma Toro Rosso que também está sendo empurrada e está aparecendo bem. A Racing Point, né? Sempre nos surpreendendo, muda de nome, mas aquela equipe sempre consegue beliscar boas provas e bons resultados ano após ano. Seria essa a solução, Fábio Campos, para essa temporada? Esquecer essa galera lá da frente e focar um pouco mais atrás, para se frustrar menos, eu diria. Eu chamaria de solução Netflix, né? Para se esquecer o pelotão, as 2 da frente e focar só nas outras. Eu acho que não é possível com essa Fórmula 1 atual para você fazer algo como se faz na MotoGP, em que mesmo quando há o mesmo vencedor repetidos anos, você consegue esquecer, você só consegue fazer isso com uma qualidade de espetáculo muito elevada. Se você tiver corridas
movimentadas, corridas com disputa de freadas, corridas com emoção do começo ao fim, corridas com ultrapassagens de verdade, essa é a grande questão. É muito mais fácil você falar, fulano venceu de novo, mas se isso não é entregue, é muito difícil você não olhar para o pelotão da frente. Né? Quem consegue fazer isso, como o Will falou, é até um agraciado, é um beneficiado conseguir se focar ali em algo que atraia mais atenção e passar realmente a corrida focado naquilo. Mas a gente teve uma pré-temporada, e aí é que é o grande... É muito difícil se livrar disso agora, porque a pré-temporada desenhava outra coisa, né, do que essas primeiras corridas mostraram. A pré-temporada, se ela não desenhava uma equipe, se você quiser ser teimoso e dizer que não dava para cravar a Ferrari, o que 95% das pessoas fez, ela desenhava um ponto de interrogação, e o ponto de interrogação não existe. Então, eu acho que a gente teve pela primeira vez uma pré-temporada enganosa, em muitos anos. Primeira vez em muitos anos. É importante colocar esse final de frase. Porque nos últimos anos a pré-temporada vinha traçando um desenho muito, muito adequado dos parâmetros do ano. Talvez desde a Brown, em 2009, que já assombrou na pré-temporada, mas principalmente na era Turbo, né? De 2014 para cá, as pré-temporadas eram muito assertivas no termo exato, né, no uso exato do termo. E pela primeira vez em muito tempo a pré-temporada foi absolutamente enganosa, absolutamente desmentida durante as corridas. Então, neste começo de campeonato, talvez seja uma coisa que a gente possa aprender a fazer, mas eu acho que nesse começo de campeonato e acredito eu que em todas as corridas é muito difícil você apagar a sua atenção do que realmente importa, que é a turma da frente. Você só consegue fazer isso se realmente o pelotão de trás entregar um show. E foi exatamente isso que eu vi no Azerbaijão. E Will, foi a pré-temporada que foi enganosa ou as pré-sessões também tão cedo? Porque a Ferrari dominou no Baku, nas sessões, aí chega no Q3 e aparece uma Mercedes no nada também. Eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo com a Ferrari, que brilha. É o golfinho, seria o famoso golfinho, que vai lá, aparece um pouquinho, faz o showzinho, mas logo afunda novamente? Cara, o Fábio foi cirúrgico na colocação dele, porque a gente vê um padrão, a gente tem visto esse padrão em relação às pré-temporadas. Toda vez que a FIA movimentou o regulamento para restringir os testes intertemporada, e a gente vê essa progressão já desde lá atrás, com um auge de restrição agora, né? Porque a gente tem só esse teste lá no Bahrein, e depois vai ter o teste no final do ano, tem o teste de inverno, né? A pré-temporada. Toda essa restrição de quilometragem, restrição de uso de CFD, fez com que as pré-temporadas desenhassem para a gente o quadro em antecipação ali do que ia acontecer, pelo menos até o final da temporada antes de Spa, né? E aí, quando a gente ia ter reformulação de carro, ia ser ali Barcelona, mas não mudava tanto o quadro. E aí, algumas mudanças no campeonato de Spa para frente. Mas esse ano, e aí a gente pode ter como causa, e isso aí não é martelo batido nem nada, a questão da mudança aero, né? Lá na front wing, lá nas dashboards, e aí a gente pode no final talvez chegar à conclusão de que simplesmente a Ferrari errou o conceito, né? A toda essa análise técnica, eu estou vendo da seguinte maneira. Eu acho que nem eles sabem o que está acontecendo, nem a Ferrari, talvez nem muitos outros especialistas, mas está acontecendo, né? A Ferrari, é impressionante como ela não consegue converter, né? E eu sempre digo uma coisa, né? Uma coisa é você ter um bom carro, uma coisa é você ter um bom time, uma coisa é você ter uma boa estrutura, você ter aquele detalhe que faz a vitória, o saber ganhar, o saber trabalhar naquele ar rarefeito lá em cima, onde a corrida é decidida. É uma arte que não é tão facilmente dominada quanto a Mercedes faz parecer. Porque a Mercedes já está fazendo parecer que ganhar na Fórmula 1 é fácil. A Ferrari existe, talvez, em 2019, para fazer exatamente esse contraponto. Porque é um esmagamento que a gente está vendo. A Ferrari está sendo esmagada pela Mercedes. Isso é o grande choque com a pré-temporada. Porque não é uma vitória aqui, outra ali, não é... É impressionante a capacidade da Mercedes de virar na hora certa, como o Will falou,
uma coisa é você ali começar, o Raposo citou, né? Você fazer ali os primeiros treinos na frente, mas a Mercedes vem de uma maneira, eu diria quase que sorrateira. Porque quem viu a entrevista do Toto Wolff para a Sky antes da classificação, é uma coisa que parece até que tá zombando com a nossa cara, porque o Toto Wolff falou, não temos a menor chance de pole position, não tem condição nenhuma, não existe, né, o magic bullet, como eles dizem, não existe uma varinha de condão que faça com que a gente tire 6, 7 décimos nessa classificação. A gente vai ter sempre um ponto de interrogação por causa do Leclerc, tudo o que aconteceu com o Charles Leclerc, que vinha sendo superior ao Vettel, então isso é um ponto a ser considerado. Mas a Mercedes consegue virar na hora certa, exatamente na hora certa, já virou comum nessas 4 corridas de 2019. E os primeiros treinos não fazem nada. Teve a questão do Vettel também ignorar o vácuo, né? Eu não sei se você reparou que eu acho que foi o Giovinazzi, né? Que vem logo atrás do Vettel, como ele se aproxima do Vettel no Q3, eu tô falando. Como ele consegue, de uma distância razoavelmente, sei lá, de 2 ou 3 segundos, assim, não tem o cálculo, fazer a freada da curva 1 colado no Vettel. Então, o Vettel isso também... Isso foi muito falado, né? Isso foi muito falado, inclusive se especulou muito se a Red Bull levaria o Gasly para o Q3, mesmo ele já tendo uma punição, aliás, punição absurda, senhor Âncora. Eu falo sobre ela daqui a pouco. Neste bloco, prometo. Mas para não quebrar o assunto, eles ficam bravos porque eu não falo de um tema na hora, para não quebrar o assunto, mas a Red Bull já cogitava levar o Gasly, mesmo sem menor chance de fazer nada na classificação, porque ele já ia largar dos boxes, levá-lo ao Q3, tentar, né, fazer com que ele chegasse ao Q3, para justamente dar o vácuo ao Max Verstappen. Então essa especulação, você tem razão, essa especulação o Hamilton deu uma entrevista dizendo que se o Vettel tivesse pego o vácuo, ele teria feito a pole. Agora, as duas Mercedes não utilizaram o vácuo, porque elas estavam muito perto na volta final do Q3. Não é isso, Raposo? Eu não me lembro quem estava na frente. Eu acho que o Bottas estava na frente. Bottas estava na frente do Hamilton. Ou seja, não houve ali, a não ser que tenha algum carro. O Hamilton errou no primeiro setor, né? Tanto é que o Hamilton faz o melhor segundo setor e o melhor terceiro setor. Mas o erro no primeiro setor custou a pole para o Hamilton. Tá. Então é uma explicação. Até porque o Bottas é curioso, né? Porque o Bottas foi pole com os 3 setores verdes. Né? Nenhum roxo. E o roxo, para quem acompanha aí a Fórmula 1 nos aplicativos ou nos live timings, o roxo é a melhor parcial. E o verde é apenas a melhor do piloto. O roxo é a melhor geral. Ou seja, o Bottas fez apenas as melhores dele, nenhuma melhor da pista. Então, mas o erro do Hamilton no primeiro setor. Sim, verdade. Sim, tanto é que ele fez 2 roxos depois, ele ficou amarelo, roxo e não conseguiu a pole. Então fica essa questão mesmo da importância do vácuo. Mas mesmo assim, um Verstappen, por exemplo, poderia... Aliás, a Red Bull está sendo mestre nisso, né? Ensaiar que vai... Ao contrário da Mercedes, ensaiar que vai fazer alguma coisa e na hora do vamos ver não fazer. Os speed traps lá, as velocidades máximas do motor Honda estava bem nesse final de semana. E o Verstappen, ele não sei se ele fez atrás da Racing Point... não lembro se ele teve também esse vácuo incisivo, mas... Na verdade, o Verstappen, o grande lance da Red Bull, Fábio, é que eles pararam de preocupar com o slipstream para se preocuparem com o aquecimento de pneus. O Verstappen tanto que eles fizeram 2 voltas. É verdade, ele faz uma volta para aceleração. A última saída ele ficou olhando todo mundo, que ele não tinha mais... É verdade, bem lembrado. Ele faz duas voltas rápidas, né? Curioso, né? Ele faz uma de desaceleração, depois faz outra rápida. A gente nunca vai ter exatamente a certeza do quantos décimos o vácuo ajuda, mas a gente viu nos treinos de sexta-feira, enfim, como que o carro é puxado, e a gente viu acima de tudo durante a corrida, né? Como um carro é sugado atrás do outro e passa fácil sem nenhum tipo de cálculos de que com o vácuo bem feito, com mais de um carro à frente, de se chegar até em 6 décimos em volta lançada de vantagem para quem estava atrás. Eu achei até que era mais. Agora, teve um piloto que eu também não vou lembrar quem, impressionante a memória hoje, hein?
que teve o vácuo perfeito, que pegou um carro, eu não sei nem se foi no sábado ou se foi no FP3, ou se foi no... Teve um piloto que pegou o vácuo perfeito, assim, ele encaixou com o carro exatamente ali no meio da reta, ele não chegou a ser atrapalhado em nenhum ponto, porque ele não pegou no setor 2. Foi o Gasly que no Q1 pegou o vácuo da Renault na reta principal e aí fez o melhor tempo. Tanto que ele faz até o melhor tempo, né? Mas eu me lembro de ter visto uma volta assim, meu Deus, que vácuo perfeito. Mas por que nós entramos na discussão do vácuo, Raposo? Eu já até me esqueci. Nós estávamos falando da questão do Toto Wolff duvidar da pole. Pois é, mas para resumir é isso. Eles estão fazendo uma disfarçatez que chega a ser, parece deboche. De ele não jogar nada, e isso, se fosse só no Azerbaijão, a gente poderia colocar a questão do vácuo. Mas isso foi em todas as 3 corridas, Raposo. Foi todas as 3 corridas, foi assim. As outras 3. O pior é que eu acredito no Toto Wolff, cara, porque eu acredito que o Leclerc, que estava realmente andando melhor, mais rápido, e com um vácuo, eu acho que o Toto Wolff não contava, né, que o Leclerc ficaria pelo Q2 e... Mas a diferença foi grande. Eu não sei se o Leclerc cobriria essa diferença. Que ele era mais rápido que o Vettel, ele foi o final de semana inteiro. Aliás, isso dá uma reflexão pra gente fazer aqui daqui a pouco. Mas... O Vettel tomou o quê? 3 décimos? O Vettel tomou 3 décimos, né? O Hamilton ficou meio décimo e o Vettel tomou acho que 3, algo assim. Não é pouca coisa, né? Se o Vettel tivesse ficado a menos de 1 décimo, como já aconteceu, você poderia dizer que o Leclerc faria uma diferença, mas 3 décimos, será que o Leclerc cobriria, né? Sobre o que tu estava falando, cara, o que me deixa mais assim impressionado em relação aos requintes de crueldade da Mercedes, que faz parecer todo o resto do grid amador, para mim é muito, muito impressionante o que eles fizeram na última saída. O Toto Wolff deu uma entrevista dizendo que eles notaram um padrão nas outras 3 classificações de que as equipes esperam a Mercedes sair para a última volta lançada para todo mundo sair. E aí eles mandaram os 2 carros, todo mundo saiu e eles pararam na saída do pit para simularem que estavam fazendo um treino de largada, uma calibração do clutch lá, né, do byte lá da embreagem, que eles falaram lá na entrevista pós-classificação. E isso tudo foi para deixar a Ferrari sem vácuo, para fazer o Vettel sair na frente, sendo que ele não ia ter o Leclerc, né, para puxar, e aí deixou a Ferrari abandonada, sem alternativa, porque a Ferrari poderia ter feito um vácuo, se bem trabalhado, com as Alfas e com o Leclerc para o Vettel e numa segunda tentativa invertida. E a Mercedes praticamente destruiu a possibilidade da Ferrari trabalhar com vácuo, porque o Vettel foi de cara para o vento. Inclusive, hoje o programa está bem informativo, né, do que aconteceu no final de semana. Inclusive, eles passam na linha de chegada com 5 segundos para perderem a volta rápida, né? A última Mercedes passa. O Bottas até deu uma entrevista depois, falando, não, a gente precisava realmente fazer a volta rápida, correr na volta de aquecimento, porque precisávamos aquecer o pneu de uma forma mais rápida. Mas eles passam quase que é o que aconteceu na China, né? No qualifying da China, em que um monte de gente, Verstappen, perdeu a luz verde, a luz já estava vermelha quando eles abriram a volta e perderam a chance de melhorar. Quase que aconteceu com a Mercedes, mas aí com essa explicação bem dada aí pelo Will, que foi uma estratégia, foi até tudo bem de caso pensado. Às vezes dá errado essas estratégias, mas no caso deles, deu certo porque tudo que a Mercedes está fazendo está dando certo. E a rival está fazendo, tudo que a rival está fazendo dá errado. Inclusive o que ela fez nas 3 primeiras provas do campeonato com os seus pilotos. Já que a gente está falando da classificação, né, e antes da gente entrar na corrida, eu queria abordar então esses 2 acidentes que tiveram, né? Primeiro com Robert Kubica, e aí aquela demora toda para limpar a pista e tal, se organizar ali, depois vem o Leclerc e faz praticamente a mesma coisa. Fábio Campos, nós ouvimos muitas críticas pro Kubica logo após esse acidente dele, assim, nos grupos de WhatsApp e tal, aí de repente veio o Leclerc, que virou, de certa forma, aí, o queridinho do pessoal e tal, e fez a mesma coisa, e aí o pessoal que tava meio que criticando o Kubica, meio que ficou calado, assim, e tal, mas eu acredito que mesmo 2 acidentes no mesmo ponto podem ter causas diferentes, talvez... Eu não penso aí com a cabeça de quem falou assim, tá vendo? Tava criticando o Kubica, agora eu quero ver criticar, porque o Leclerc fez a mesma coisa. Mesmo sendo acidentes muito parecidos, pode ser que
tenham sido causas diferentes. Mas sobre esse acidente do Kubica, a gente tem um áudio aqui do nosso querido Ricardo Banniman, que ele mandou lá, apoiador pelo grupo. Eu vou colocar e depois eu peço que você já comente logo em seguida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como poucos estão usando o recurso de áudio dos apoiadores, estou fazendo agora. Aquela falha do... Por algum motivo parou, deixa eu dar o play novamente. Na entrada do Castelinho, que ele acabou sendo estampado no muro. A gente pode levantar hipóteses daquela falha ter sido por conta da mobilidade ou foi a zebra mesmo? Fábio Campos. Vamos lá, eu acho que chamar os dois acidentes de a mesma coisa é olhar só pelo resultado ou pelo ponto da pista, ou pelo modo como o carrinho ficou parado debaixo da barreira. Os dois acidentes foram bem diferentes. Olhar só o resultado, aí você acaba ficando sem argumento mesmo para criticar um ou outro. A batida do Kubica é clara e notória, ele bate no muro de dentro, e aí é jogado na barreira de fora. A batida do Leclerc, fritar o pneu, é um pneu que foi fritado, um pneu médio, numa pista que estava já acho que 10 graus a menos do que ela estava no começo, não sei se 10, não sei exatamente o número, mas é até uma das explicações dadas por quem entende tecnicamente de toda essa questão de temperatura de pneus, de que a Ferrari perdeu pole porque a classificação foi sendo atrasada, e a diferença que fez na temperatura da pista jogou muito mais a favor da Mercedes do que da Ferrari, e o Leclerc estava com um pneu médio, que nessa situação é ainda menos aderente, né? Numa pista gelada é ainda mais difícil a questão da sombra, a pista tem muita sombra, por ser aonde é. E aonde era sombra, eles falam que a temperatura era muito diferente de aonde batia sol. O que é uma explicação que casa muito com essa Fórmula 1 moderna, né? Ou você chega na janela perfeita da temperatura de pneus, ou você mal consegue fazer curva. E é nisso que equipes se dão bem e se dão mal. Eu acho que sim, respondendo ao Banniman, cujo áudio eu não havia ouvido, ele pode até checar isso lá no grupo de WhatsApp, deixei aqui para ouvir agora, como sempre gosto de fazer. A batida do Kubica pode ser sim creditada à condição física dele, sim, porque quando você está virando o carro para a esquerda e a mão dele problemática é a direita, se você segurar com a mão esquerda, você está tendendo a ter um desequilíbrio. Mesmo se fosse para a direita e ele tivesse só a mão direita, enfim. Você está virando para a curva de um lado e segurando o carro com a mão de baixo, você pode errar. Então, o acidente do Kubica na minha visão, uma coisa completamente diferente do acidente do Leclerc. Só se assemelha pelo lugar. O Banniman fala de zebra. Não tem zebra ali, Banniman. Não tem zebra. Eles tiraram a zebra o ano passado, só existe uma pintura de zebra. O que o Kubica fez, isso foi amplamente analisado, com calma aí nas redes sociais, enfim, pelos especialistas, é bater com o carro, é uma coisa muito de Fórmula Indy, né? É bater com o carro no muro de dentro, e aí não existe controle a ser feito, o carro vai direto para o lado de fora. E no caso do Leclerc não houve nenhum contato com o muro de dentro, ele fritou o pneu, ele poderia ter abortado a volta, abortado a curva, como muitos fazem, decidiu não abortar e foi reto, ele sim foi reto praticamente na barreira de pneus. Então os dois erraram, os dois têm que ser criticados por isso, porque nenhum dos dois pode dar desculpa, mas os dois erros são bem diferentes. O Bruno Rechanchowski, ele acabou mandando um e-mail aqui pra gente comentando sobre o assunto. Ele fala: o acidente do Leclerc sim foi triste. O menino está com a faca nos dentes, está vendo que tem condições de bater o já abatido Vettel. E fez esse registro aqui. E qual foi a tua visão, Will, desses dois acidentes aí? Deu uma lamentada, né? Porque de certa forma o Leclerc poderia ser o piloto a brigar com as Mercedes ali na frente e não estava lá pronto para isso. Primeiro eu concordo muito com o que o Fábio falou, com o que tu falaste também, etiologias completamente diferentes dos dois acidentes, em comum mesmo só ponto e como o carro ficou parado. Eu vi a análise do Russell sobre o acidente do Kubica, ele deu uma aliviada, né? Ele disse que acontece, que tinha uma sombra, que aquela curva ali com a sombra naquele momento, tu não consegues ver o apex da curva para fazer a tomada direitinho, mas eu achei que pegou um pouquinho mal pro polonês.
já questionado, o cara já está tomando o tempo do companheiro de equipe, já tem toda a questão da mobilidade reduzida. Então, assim, quando o cara está já devendo, a gente já fica com o pé atrás. E aí acontecem essas coisas, fica difícil de defender. O Leclerc, achei que ele foi ambicioso, porque não abortou a curva, poderia ter usado a área de escape e salvado aí o nosso Q3, né? Porque a gente já tem um Q3 bem mais eletrizante, provavelmente. E a gente tem que destacar, mais uma vez, a vacilada da Ferrari de soltar os caras no Q2 com um pneu médio, numa pista em que eles já vinham tendo problema de aquecer o pneu, por causa da questão da própria característica do carro deles e desse pneu com a banda de rodagem mais fina. Então, eu achei que a Ferrari foi bem ambiciosa nisso. Quem está com o carro mais rápido não precisa inventar nessa altura do campeonato, já com tudo que vem acontecendo. Se tivesse mandado os caras com um pneu mais macio do fim de semana, eu acho que dificilmente teria acontecido aquilo. O Leclerc quis aliviar para o lado da equipe, ele deu uma entrevista depois falando que a culpa foi dele, mas mesmo ele protegendo a Ferrari, ele disse que o erro foi dele porque ele tentou frear no mesmo ponto que ele freava com o pneu macio, usando o pneu médio e que estava mais frio naquele momento. Então, assim, eu dou aí 50% de vacilada para o Leclerc e 50% para a Ferrari. Colocou o cara no lugar que ela não devia ter colocado com aquele pneu ali naquela hora. Eu não coloco esse vacilo na conta da Ferrari, não, porque eu acho assim, primeiro que essa é uma prática muito usada, né? Esses dois carros da frente, Mercedes e Ferrari, como eles são bem mais rápidos do que outros, eles tendem a fazer em vários grandes prêmios a primeira saída do Q2 com um pneu mais lento, pensando na estratégia da corrida, né? Até não deu certo, mas aí é outro assunto, porque o Leclerc largou com o pneu médio e brigava com todos os pilotos de pneus macios. Mas o Vettel conseguiu fazer a curva, então eu não coloco o erro na conta da Ferrari. Realmente os pneus eram mais lentos, tanto que o Vettel precisou fazer uma nova volta, ele não se classificaria para o Q3 se ele não trocasse o pneu. Mas eu não culpo a tentativa, não. Eu acho que eles têm não é que eles têm o direito, eles têm a distância para o resto do pelotão que os dão a liberdade de fazer essa tentativa para depois avaliar, né? Eles avaliam em questão de minutos. Várias vezes o piloto faz a volta com o pneu mais lento, se garante no Q3, entra na pista com o pneu mais rápido e levanta o pé na última parcial. Tipo assim, você não precisa superar o seu próprio tempo. Vamos com esse pneu. É um procedimento comum. Eu acho que, nesse caso, eu coloco na conta do Leclerc o erro. E você acha, Fábio Campos e Will, que a Ferrari ter partido para essa estratégia que se mostrou falha na corrida tem alguma ligação com a perda do primeiro treino livre na sexta-feira, com o problema do bueiro? Os deixaram cegos, de certa forma, com estudo e coleta de dados e tal, e que de repente tenha provocado esse erro, ou não? Não vê por esse ponto. Will, pode ir o Will primeiro. Cara, eu peguei os dados do FP2, os long runs e as simulações de classificação, e apesar da Ferrari ter estado à frente ali na simulação de classificação, os dados dos long runs já mostravam que a Mercedes tinha um carro mais rápido em ritmo de corrida. Eu acredito que esses dados da simulação de corrida colocaram uma pulga atrás da orelha da Ferrari e jogaram a Ferrari nessa tentativa de ir com um pneu médio. Assim, é muito fácil a gente analisar depois de saber, né, que não deu certo na corrida, e aí eu poderia falar, cara, que burrice, né? Porque uma pista em que tu tem uma reta do tamanho que a gente tem, o pneu esfria, o carro já tem menos downforce que os outros, então já está tendo mais problema para aquecer. E tu vais sair com um pneu médio para tentar fazer um trecho longo, quando a gente sabe que essa pista não tem uma degradação tão grande que faça justificar essa estratégia, não tinha muita chance de dar certo ali, né? O asfalto não é abrasivo. A gente levanta várias possibilidades, mas eu acho que o que foi mais preponderante para a Ferrari ter tentado essa estratégia foram os resultados das simulações de corrida, quando talvez eles tenham pensado em dividir as estratégias para tentar um resultado ou com o Leclerc ou com o Vettel um pouquinho melhor.
O que é importante colocar, Raposo, você sabe que eu vou sempre levar o meu viés, a análise do Will está corretíssima, vou sempre levar o meu viés para a qualidade da corrida. E o que eu acho que vale a pena ser dito para o ouvinte do café é alguma coisa não está funcionando entre pneus e qualidade da corrida em 2019, que já foi a solução em outras temporadas. Há aquele desconhecimento natural de começo de temporada nas equipes, há aquela dúvida, há aquele rendimento diferenciado, já que os pneus eles mudaram a cor, mas eles mudaram também os compostos. Né? Há composto que deixou de existir, por exemplo, o super macio, que era o vermelho antigamente, quando tinha rosa, roxo, verde, azul. Verde e azul ainda tem, né? Os de chuva. Aquele que era o vermelho não existe mais. Aquele tipo de pneu não é usado mais. E as outras borrachas, digamos assim, foram modificadas para um nível mais duro, segundo informação da Pirelli. Então, estou dizendo tudo isso para encaixar no assunto que eu sempre faço questão de encaixar. Né? Normalmente, esse desconhecimento leva a boas corridas. O desconhecimento não está levando a estratégias diferenciadas que dão certo, não está levando a movimentação de ultrapassagem. Alguma coisa não está encaixando entre pneus e equipes de Fórmula 1 em 2019. Já encaixou tão bem em outros anos, tanto que eu sempre usei a expressão antídoto contra o próprio veneno. Né? O pneu é a maneira de curar vários dos problemas. Nesse ano, o antídoto está muito fraquinho, é praticamente água dissolvida e não está dando certo. Exatamente. Foi impressionante ver como o que aconteceu, né, com a questão do bueiro. A gente vê tanta inspeção pós-prova, antes da corrida e tal. Será que o nosso querido... nossa, me fugiu o nome. Charlie White. Charles White. Exatamente. Charlie White fez falta, Will, nessa jogada? Eu acho que não, né? Porque cara, essa questão de bueiro já aconteceu com ele lá. Tu tá falando de bueiro e eu tô me lembrando de um GIF que eu vi esse fim de semana de um fiscal, entre aspas, consertando a questão do bueiro, pulando em cima, dando vários pulos em cima. Pulando você tá sendo bonzinho, né? Sim. Digamos, descarregando o seu peso vigorosamente. Cara, sensacional aquilo. E os caras colocaram assim no final, agora tá ok, né? Foi bizarro, né? Foi bizarro. Eu olho aquelas coisas e fico até um pouco aliviado, assim, e fico pensando que eles têm menos margem para vir criticar Interlagos por qualquer outro motivo que eles procurarem. O que eu tiro disso, Raposo, é assim, primeiro é uma falha grave, não é questão do Charlie White, porque você mesmo já deu a resposta, isso aconteceu em Mônaco há 2 anos, um que levantou até, era o Button, 2, 3 anos, o Button levantou uma dessa na saída da Sandevaux e arrebentou o carro de trás, era uma tampa pesadíssima também. Agora, o que é aquilo que é uma frase que eu já falei aqui no café, né? Nada sobre pilotos que chegam à Fórmula 1, né? Nada te prepara para a Fórmula 1, né? Nada te prepara para o piloto, nada é igual um carro de Fórmula 1 a não ser o próprio carro de Fórmula 1, né? Não adianta simulador, não adianta Fórmula 2, não adianta sentar num foguete, não adianta. O carro de Fórmula 1, você só prepara para ele nele mesmo. E é a mesma questão com as tampas de bueiro. Você prega no chão, mas a capacidade do carro de Fórmula 1 de sugar o que tem embaixo, que são... Eu não vou chutar o número porque eu não tenho, mas... a quantidade de quilos que um carro de Fórmula 1 tem a capacidade de levantar apenas com a força do ar que passa embaixo dele é uma coisa estrondosa, isso eu garanto para o ouvinte. Então, por mais que o cara pregue ali a tampa, eles façam todas as coisas, na hora que o carro... Não existe nada que teste para um carro de Fórmula 1 a não ser o próprio carro de Fórmula 1. O curioso é que eram 320 tampas e eles pararam para revisar todas. E então, por isso que o primeiro treino não existiu, né? Porque eles tiveram que revisar uma por uma. É um erro, claro, da pista, né? E é impressionante a sensibilidade do carro de Fórmula 1 também, as conclusões que eu tiro, porque arrebenta o carro da Williams. Assim, na hora que a câmera mostrou embaixo, eu não sei se essa câmera foi exclusivamente da Sky ou se essa imagem foi pro feed mundial, mas você vê um buraco no assoalho que
que não tem condição nem de consertar. Diz a Williams que vai consertar, mas vai levar para a fábrica, enfim, mas ali na pista é impossível. Então é incrível a sensibilidade também, não só a capacidade de sucção do ar, mas a sensibilidade do carro de Fórmula 1. Né? Exatamente. Então, para a gente fechar esse primeiro bloco, que talvez seja inédito, um primeiro bloco ficou preso no sábado praticamente. A gente ainda tem a corrida inteira para falar, mas o sábado e os treinos livres, inclusive, né, já que a gente está falando agora da sexta-feira, da questão do Beiro, deu tanto o que falar que esse primeiro bloco acabou que foi todo nesse assunto. A gente vai voltar no segundo, terceiro bloco, vamos falar um pouquinho sobre a Ferrari em si, o que está acontecendo, Mercedes e todos os outros assuntos relacionados à corrida. Só para a gente encerrar esse bloco, então, eu vou trazer aqui alguns comentários que nós recebemos sobre a corrida em si, para já dar um aquecimento para o próximo bloco. O Vinícius Queiroz diz: corrida maluca que tanto esperamos não aconteceu este ano. Digamos que os treinos e a classificação tenham sido mais inusitados. Talvez por isso, Vinícius, o primeiro bloco, para corroborar aí que seu comentário, tenha sido só sobre isso. O Marcelo Cesarino disse: a corrida foi tão boa como a estratégia da Ferrari com o Leclerc. Até Baku decepcionou. Acho que todo mundo ficou esperando o safety car e morreram na praia. Só passando rapidamente para buscar algum outro comentário sobre só um esclarecimento enquanto você procura. A Ferrari foi obrigada a largar com o pneu médio. Porque como o acidente aconteceu com o carro com os pneus médios, mesmo que não seja o mesmo jogo de pneus, porque o pneu destruído, mas houve consultas à FIA e a Ferrari foi obrigada a sair com esse jogo de pneus. Então não foi exatamente assim, vamos fazer uma estratégia. Claro, o fato deles andarem com esse pneu no Q2 já indica uma tendência a isso, mas a obrigatoriedade de largar com esses pneus veio da FIA. O Bruno mandou a corrida em si, eu achei bem razoável. Bastante atividade na pista, pela volta 25-28, foi possível ver os 4 primeiros colocados na mesma imagem. Fazia tempo que eu não via isso. E também ninguém deu aquela desprendida do pelotão, pelo menos ali entre os 5 primeiros. Lamentável foi não ter ultrapassagem, somente passagens por DRS. Esse é o assunto do bloco 2, hein? Como o Campos gosta, disse ele aqui provocando. E para fechar, o Jailson diz... Quem que mandou esse provocador? O Bruno Rechanchowski. O mesmo que... 2-0. 2-0 para ele. 2-0, seu Bruno Rechanchowski. 2-0. E para fechar, o Jailson Fernandes, o circuito de Baku nos trouxe boas corridas em sua história recente. Entretanto, não foi o que vimos neste final de semana. Como não tivemos as esperadas entradas do safety car, a corrida perdeu em movimentação. Além disso, boa parte das ultrapassagens na corrida foram, na real, apenas passagens. Uma pena, esperava uma boa corrida com brigas, disputas e, claro, intercorrências do estreito trecho do castelo. Fica para a próxima. O pessoal tá comprando a sua ideia aí, hein, Fábio Campos, de safety car real em vez do virtual, que foi uma chance perdida. Falo sobre isso no próximo bloco. E com isso, então, fechamos Aliás, peraí, opa, promessa cumprida. Você tem promessa. Senão o André do Pau fica maluco comigo. Absurda punição do Gasly porque não parou na balança de pesagem num treino livre e foi impedido de fazer a classificação por causa disso. É um absurdo como esses caras da Fórmula 1 parece que falam assim, a gente tem que punir, a gente precisa inventar uma punição. Não faz a menor diferença para o final de semana do Gasly não ser pesado. Se fosse na classificação, eu entenderia, você não pode classificar fora do peso, mas você tirar da classificação porque ele não entrou na pesagem no FP, no FP3, no FP2, aliás, enfim, não sei exatamente qual treino, não lembro qual foi no 2, né? Foi na sexta-feira. É um absurdo, você arrebenta um final de semana porque o piloto não passou num treino livre. Vou fazer um disclaimer sobre essa punição. Você tem que me ensinar o que é disclaimer, porque eu não sei. Vou ser o advogado do diabo. Sim. O lance da punição, o peso da punição não foi pelo fato de ele não ter sido pesado. Ele não foi pesado e a equipe tocou no carro, fez uma simulação, um treino de pit stop. Sim. E aí perdeu toda a possibilidade dele ser tocado. E aí o regulamento, e aí é o azar, né? Ou a incompetência da equipe, que não avisou o cara pelo rádio, e ele também não viu, porque aparece o nome dele lá e a indicação de que ele tem que ir para a balança, é para preservar qualquer tipo de alteração que possa acontecer do cara correr leve, voltar para o box, ser mexido o carro, ser colocado, por exemplo, um peso, alguma coisa do tipo, e ele ir para a balança depois. Então, o problema é o precedente que seria aberto
dele ter corrido leve e a equipe ter colocado algum pezinho, alguma coisa para passar lá no técnico. Mas mesmo se eles fizessem isso, teriam feito no treino livre. Eu acho que não justifica você se fosse na classificação, repito, era totalmente compreensível. Você punir ele no treino livre, olha, você não volta para a pista, você perde o seu tempo no treino livre, mas você impedir ele de disputar a classificação por uma eu sinceramente acho que é vontade de querer punir demais. Eu tendo a concordar, mas o piloto podia cumprir a regra também, né? Não, ele realmente errou. Que ele não errou. Eu não estou dizendo que ele não errou. Eu só estou dizendo que eu acho que a punição vai muito além do crime. Entendeu? Porque estende pro resto do final de semana um erro de treino livre. Podia multar, podia, repito, caçar. A Fórmula 1 falou, né? Nós fazemos isso porque, olha a explicação. Porque se a classificação for cancelada, será contabilizado o tempo dele no treino livre. É o que o Christian Horner falou. Então tira o tempo dele do treino livre. Ora, meu Deus do céu. Pronto, sua promessa foi cumprida e foi paga pro André do Paulo não ficar triste. Com isso nós encerramos. Quase, de novo, hein? Quase. Esse é o problema de você prometer, que eu, como âncora, eu esqueço que você prometeu e eu vou encerrando. Eu confio totalmente no âncora, eu confio cegamente no âncora. Então é isso, a gente encerra esse primeiro bloco, mas a gente volta com o segundo já com muito mais assunto da Fórmula 1.